Olá! Então, nós vamos ver hoje o primeiro deste módulo 2 da disciplina, onde nós vamos, de fato, ver teoria e algoritmos. Então, eu havia explicado para vocês na aula eu não expliquei para vocês o que é pixel shading, mas, na verdade, técnicas de nós fazermos uma representação iluminada, realista do mundo. As três técnicas, de alguma forma, usam três passos. Então, a gente vai ver três passos de uma agnóstica, fazer com elas depois, ou pixel shading, que é a forma mais simples. Né? E mais lá para o final a gente vai dar uma discutida para vocês entenderem melhor ainda as diferenças. Vocês já perceberam a diferença entre Ray Tracing nós vamos e Ray ver hoje o primeiro apesar do termo casting ser usado diferentemente. Então, aonde nós vamos de fato ver teoria e algoritmos. Por exemplo, para fazer uma iluminação. Eu havia explicado para vocês na Minecraft. passada. Raycasting também pode ser atirar raios dentro de um volume, Eu não expliquei para vocês o que é pixel shading, mas na verdade essas três técnicas são técnicas de Ray Tracing é justamente uma representação popular iluminada, realista do mundo. Acontece. E todas as três técnicas A de alguma forma o jogo entre superfície, então, a gente vai ver etc., com raios de luz, só que a gente primeiro faz de uma maneira raios de luz agnóstica a o que nós vamos fazer com elas depois. Se a gente o pixel shading é raycasting ou pixel shading, nós vamos determinar o que da cena influencia cada pixel, e aí a gente pega alguns dados da cena e usa esses dados para fazer a pintura do pixel. É mais simples do que os outros dois métodos, e é o que vocês vão implementar lá no sistema gráfico interativo, caso façam esse primeiro trabalho. Situar isso aqui. Tá? Primeiro, dentro desta parte do módulo, a gente vai estar aqui na segunda parte, nós vamos ver os três algoritmos básicos, os três passos básicos, a rasterização ou conversão por varredura ou scan conversion. Depois nós vamos ver o z-buffering ou cálculo de oclusão. E por final a gente vai ver como é que a gente pinta um objeto ou pinta um pixel. E mais adiante a gente vai fazer um pouco de trabalho prático, onde vocês vão brincar com isso usando ou Blender ou POV-Ray. Eu vou dar uma aula de POV-Ray para vocês. Na aula prática vocês vão ver um pouco de como é que a gente mexe com o shader no Blender. E aí vocês vão escolher o que vocês vão fazer de exercício. Muito bem. Dentro do nosso contexto geral da disciplina, nós estamos então na primeira parte desses dois módulos de computação gráfica avançada, o módulo de visualização realista e o módulo de animação. E dentro do nosso módulo de visualização realista, seguindo a nossa filosofia de dois threads, um thread onde a gente vê a teoria e vê alguns algoritmos-chave, e um outro thread onde a gente usa ferramentas modernas de alto nível para você ver as coisas acontecendo de uma forma fácil e que caiba dentro de uma disciplina de graduação. A gente não consegue programar tudo, ver tudo funcionando. Existem ferramentas para a gente testar as coisas. Então aqui em cima, nas aulas práticas, nós vamos testar essas ferramentas, vamos usar e vamos fazer trabalhos. E aqui, na parte de teoria, a gente vai ver como que o aspecto mais chave de cada um desses passos funciona. E aí, o que nós estamos fazendo aqui, o que é diferente nesse módulo dos outros módulos, é que aqui você tem dois trabalhos, um trabalho de alto nível e um trabalho com os algoritmos básicos, sendo que na nossa avaliação nós vamos pegar o trabalho com a melhor nota, você pode escolher também fazer só um deles, não tem problema. Então, nós estamos aqui na bolinha onde a gente vê a teoria e capítulos da parte teórica desse módulo. Muito bem.
Então, novamente, essa figura eu gosto dela. Ela é lá do Hall of Fame do Povray. Eu gosto dela porque ela é um bom exemplo do que jogo de luz contribui para dar realismo a uma cena. Por isso eu gosto de mostrá-la. A gente discutiu essa cena na última videoaula. Eu não vou entrar de novo na discussão. Muito bem. Então o capítulo 11 aqui, parte 1 dele é Scan Conversion. Tá? Esse é um nome para esse algoritmo. O outro nome é o que nós estamos fazendo aqui, que é diferente nesse módulo, porque é o algoritmo que transforma o que nós estamos vendo em pixel. Seja depois que eu iluminei, seja antes de eu iluminar. Isso depende se eu vou fazer Ray Tracing ou se eu vou fazer Pixel Shading. Mas isso a gente vai discutir mais lá para frente. Muito bem. Então, se você vai implementar esse trabalho, eu vou apresentar primeiro o contexto. Como é que você vai colocar isso no contexto para que você entenda por que isso é importante e aonde se encaixa. Então, no sistema gráfico interativo, como aquele lá do nosso modelos de arame, tá? Se eu quero transformá-lo num modelo com shading, com iluminação, tá? Como é que eu vou fazer? Bom, eu vou trabalhar o quê? Eu vou criar uma window com uma orientação arbitrária, como eu faço em qualquer window 3D. Eu vou transformar esses objetos no sistema de coordenadas normalizado. E eu vou fazer um clipping. Só que aqui eu coloquei clipping asterisco. A gente vai clipar isso na representação de coordenadas normalizadas em 2D. Tá? Só que nós vamos guardar as coordenadas Z daquilo que nós clipamos. Então, eu peguei uma reta, eu clipei. Eu tenho uma nova coordenada Z para o começo e uma nova coordenada Z para o fim daquele segmento de reta. Eu vou guardar aquilo. Eu preciso daquilo porque depois eu vou ter que determinar o que está na frente do que. No modelo de arame não interessa o que está na frente do que, porque basicamente tudo é determinado só por bordas e eu olho através dos objetos. Quando os objetos têm superfícies e eu não consigo mais olhar através deles, eu tenho que saber se este objeto está na frente desse ou se é o contrário. É importante a gente guardar coordenadas Z, então por isso é um clipping asterisco, mas é fácil. As coordenadas Z você guarda em termos de coordenadas do sistema de coordenadas normalizado. Quer dizer, são coordenadas relativas ao observador, não são as coordenadas de mundo. A gente não precisa de muito esforço. Não? Vocês lembram lá que um passo nosso para a gente fazer a projeção é a gente calcular a distorção, por exemplo, no caso da projeção em perspectiva, e depois ignorar a coordenada Z. Aqui a gente só não vai ignorá-la, nós vamos guardar. É só isso, basicamente. E aí a gente vai transformar os objetos em pixel, ou seja, rasterizar. Em seguida, nós vamos calcular as oclusões, ou seja, a gente vai jogar um monte de coisa fora, porque ela está atrás de outras coisas. Tá? E nós vamos pintar estes pixels, levando em consideração como é que a luz incide sobre eles e que cor que o objeto original tinha antes da luz incidir sobre ele. Isso, então, é o pixel shading aqui. E, por fim, nós, então, vamos pegar o Z-buffer, que é justamente a minha representação por profundidade, ou seja, onde eu calculo a oclusão. Eu vou copiar isso para viewport, pixel a pixel. Eu não mais desenho na viewport, como eu fazia lá no sistema de modelos de arame, onde depois de eu transformar tudo para o sistema de coordenadas da viewport, eu saía desenhando os segmentos de reta, por exemplo. Aqui eu gero uma matriz de pixel e copio essa matriz de pixel para a viewport. É isso que a sua placa gráfica faz o tempo inteiro. Muito bem. Então, vamos entender como é que funciona a conversão por varredura, ou scan conversion, ou rasterização. Tá? Então, ela é uma operação fundamental. Como eu falei para vocês lá, todo o princípio por detrás, tá, da visualização realista é de que eu não consigo simular a física do mundo real, de como é que a luz interage com o mundo real, porque isso tem um custo computacional muito alto. Então eu tenho que fazer a coisa de trás para frente, e a melhor forma de fazer de trás para frente é dizer eu tenho um conjunto de pixels que eu preciso pintar, e a partir daí eu vou calcular individualmente a aparência de cada pixel, fazer apenas os cálculos necessários
para calcular a aparência de cada um dos pixels. Isso tem uma vantagem enorme que é paralelizável, porque cada pixel pode ser calculado de forma independente do outro. Tá? Então a gente chama isso de rasterização, a primeira parte desse processo, que é eu transformar a minha cena em pixels. Tá? Então, se eu tenho um polígono qualquer, tá? E eu já estou com esse polígono em coordenadas normalizadas, ou as coordenadas do plano de projeção, tá? Eu simplesmente digo, bom, eu tenho determinadas linhas, tá? Então eu vou fazer um escaneamento da minha área de visão, por isso a gente chama o algoritmo de conversão por varredura, eu vou varrer as minhas linhas, tá? E eu vou determinar que partes de um determinado polígono, que é pedaço de algum objeto, por exemplo, um lado de um objeto, caem em cada uma dessas linhas de varredura minhas. Tá? É muito simples. Depois disso eu vou ter o quê? Eu vou ter estruturas de dados que são coleções de pixels que estão em diferentes pontos, diferentes distâncias da minha viewport. Né? E aí eu vou pegar e usar um algoritmo especial, que é super simples, o Z-Buffer, onde eu simplesmente vou determinar o que está na frente do que, o que eu estou enxergando e o que eu não estou enxergando. E aí me sobra só aquilo que eu preciso pintar. É bem simples. Então, vamos olhar. Tá? Então, eu trabalho em coordenadas do dispositivo. A minha referência são os pixels que eu vou ter lá no meu dispositivo depois. Tá? Então, essa é a nossa visão. Se a gente imaginar o que acontece, eu tenho lá dois objetos, um cilindro e um cubo, por exemplo, aqui. Tá? E eu estou lá representado por uma câmera aqui, com o meu avatar olhando para o mundo e ele olha com um determinado ângulo de abertura. Né? É o que a gente está vendo representado aqui. Se eu imaginar isso na tela do computador, eu vou ter lá o meu cubo e o meu cilindro parcialmente visíveis, porque parte dele está fora do meu campo de visão. Né? Se eu agora imaginar estes objetos com superfície, né? E eu imaginar isso dentro do contexto de que eu tenho uma resolução que é limitada, ou seja, a minha visão, que aqui ainda é uma visão que não tem limitações, né? Teoricamente tem qualquer resolução, aqui agora eu dei uma resolução para essa visão, né? Eu vou ter que discretizar. A hora que eu discretizo, se eu tiver uma resolução baixa, como essa matriz aqui desenhada, o meu resultado é isso daqui. Né? Por isso a gente costuma trabalhar com resoluções mais altas. Mas então, antes de eu pintar o meu objeto, eu preciso transformá-lo nesses pixels. E a partir daí é só que eu vou pegar pixel a pixel e eu vou pintar cada pixel que eu quero dar para ele. Esse é o meu processo. Então eu preciso agora gerar uma sistemática para fazer isso. Então, olha um exemplo aqui. Suponha eu tenho aqui um paralelepípedo com esse formato aqui de monólito. Muito bem. Aqui está o meu plano de projeção. A minha window aqui dentro do plano, o plano de projeção mesmo eu não estou vendo, eu estou vendo a window aqui dentro do mundo. Tá? Muito bem. Então, se a gente for ver isso transparente, vendo as bordas e os vértices, eu tenho essa representação aqui. Tá? Se eu olhar através da minha window, o que eu estaria vendo é isso aqui. Certo? Muito bem. Se eu olhar como modelo de arame, o que eu vou ver é isso, e eu vou começar vendo isso como modelo de arame. Muito bem. Agora, eu vou dar uma resolução para a minha window, tá? Que é a resolução lá da viewport, onde eu vou mostrar esse negócio depois. Então, a ideia básica por trás do algoritmo de rasterização é que eu vou pegar cada polígono. Então, neste cubo, a gente vai ter 6 polígonos que formam as várias faces do cubo. Então, eu vou pegar cada um desses 6 polígonos. Tá? Vamos pegar, por exemplo, a face anterior aqui, anterior em relação a mim. Tá? E eu vou dividi-lo em trapézios. Tá? Trapézios de acordo com a minha linha horizontal. Tá? Então, eu vou chamar isso de linha de varredura
E eu vou pegar aqui linhas horizontais, que primeiro ainda elas não estão alinhadas com as linhas dadas pelos meus pixels, que são as minhas linhas de varredura, né? O nome linha de varredura vem lá da época do monitor CRT, que tinha realmente um canhão de elétrons que fazia a varredura, né? De lá vem o nome, por isso a gente chama de scan. Né? Então eu tenho aqui basicamente, no mínimo, tá? 3 trapézios, aonde 2 deles, o inferior e o superior, são trapézios distorcidos, eles são triângulos, mas na verdade um triângulo é um trapézio onde o topo ou a base tem dimensão 0. Então, no fundo, eu tenho aqui 3 trapézios e a ideia do algoritmo de conversão por varredura ou rasterização é esta. Todo polígono eu divido em trapézios e agora eu vou tratar cada trapézio independentemente. Né? Eu vou pegar os dados do primeiro, do segundo e do terceiro e eu vou jogar num algoritmo que agora sim vai me arredondar as posições dos valores desses extremos, de maneira que eles correspondam a um pixel, e isso a gente faz com um processo de arredondamento para baixo, aonde eu vou pegar o quê? A coordenada mais abaixo e a coordenada mais à esquerda para ser o meu novo ponto. E a partir daí, eu pinto os pixels. Sempre que o meu polígono cair dentro de algum pixel, eu pinto. E quando cai fora, eu não pinto. Então, o meu resultado nessa resolução muito ruim é essa representação crua aqui dessa minha face do paralelepípedo. É feio? É, mas é o que a gente faz. Por isso a gente usa uma resolução alta, justamente para a gente não ver, né, que no final eu tenho essa feiura aí. Mas o resultado da representação dessa face é esta coleção de pixels que vocês estão vendo aqui. E é essa coleção de pixels aqui, eu já botei em vermelho, tá? Na verdade, eu só vou ter uma coleção de pixels, eu ainda não associei cor a eles, que depois eu vou pintar. Eu vou pintar numa etapa mais lá para frente. Primeiro, eu vou jogar esse resultado no algoritmo de oclusão, né? O algoritmo do Z-Buffer, e só o que sobrar depois é que vai ser pintado. Mas a gente já vai ver mais nas próximas videoaulas como é que a gente vai fazer essa pintura. Por enquanto, vamos nos ocupar só dessa parte do processo aqui. E a gente repete isso aqui para todas as faces, e você já viu aí que a gente vai ter um monte de coisa oculta. Tem faces na frente de outras. Mas eu primeiro vou gerar pixel para tudo. Eu não sei ainda o que está na frente do quê. A hora que eu tenho esse modelo de arame aqui, para mim, são 6 polígonos, e eu não sei o que está atrás, o que está na frente. Depois que eu gerei os pixels e associei as coordenadas todas, eu vou poder jogar isso num algoritmo para a gente ver. Muito bem. Então, vamos dar uma olhada como é que a gente faz isso. Tá? Então, a primeira parte é dividir numa série de trapézios. Tá? E aí é muito simples. Eu pego um polígono e eu pego o valor de topo e o valor de base, quer dizer, o mais alto vértice e o mais baixo vértice. Crio uma lista com esse sendo as extremas e depois eu ordeno os outros. Vamos dar uma olhada? Ó, essa aqui é a ideia. Tá? E a partir daí, eu vou trabalhar cada trapézio desses em separado e depois eu junto. Como o meu algoritmo é muito claro, eu não vou gerar pixels que vão se sobrepor dentro de um polígono. Não tem problema. Tá? A gente já vai ver como é que o algoritmo funciona. E depois a união de todos esses conjuntos de pixels gerados para cada um dos trapézios, e a gente vai ver que dentro de cada trapézio, na verdade, para cada linha de varredura, eu vou gerar um conjunto de pixel. Tá? Então, um trapézio é um conjunto de linhas de varredura e um polígono é um conjunto de trapézios. Muito bem. Como é que eu vou gerar? Tá? Bastante simples. Como eu falei para vocês, eu pego o maior e o menor valor, eu ordeno os outros valores dos outros vértices por ordem de y lá dentro, e aí eu vou primeiro gerar linhas que ainda não vão corresponder às linhas base das minhas carreiras de pixel, apenas para determinar os pontos nas outras extremas e eu poder definir os limites dos trapézios. Vamos ver como é que isso aqui fica. Tá? Imagine este polígono.
Tá? Não importa como é que o polígono é lá na vida real, quando ele foi projetado sobre o plano de projeção, ele ficou com essa cara que a gente está vendo aqui. Né? Uma cara meio distorcida, mas é isso aí. Muito bem. E agora? Bom, agora eu vou seguir y de cima para baixo, eu vou pegar o menor valor e o maior valor, e esses vão ser os extremas da minha lista. Depois eu pego os outros valores de cima para baixo também e pronto. Eu criei a minha lista de vértices. Bom, o vértice mais alto e o mais baixo, né, eles são pontas de triângulos. Então, eu não preciso fazer nada com eles. Os vértices intermediários, a não ser que eles tenham uma contraparte com exatamente a mesma coordenada do outro lado, por exemplo, E e B sejam iguais, né? O que é raro de acontecer, né? Eu vou precisar gerar uma contraparte do outro lado. Então eu gero linhas horizontais aqui e simplesmente calculo a intersecção dessas linhas com o outro lado. De maneira a que eu tenha uma contraparte para E aqui, uma contraparte para B lá e uma contraparte para D do lado de cá. E com isso eu tenho todos os vértices que eu necessito para dividir, né, esse polígono que vocês estão vendo aqui em 4 trapézios. E aí eu vou tratar cada um destes trapézios de forma independente. Tá? E aí a ideia é simples, eu vou simplesmente para cada trapézio seguir os pontos. Tá? Então isso aqui, que está nesse texto aqui, na verdade, é o rastreador aqui para os meus trapézios. E aqui eu tenho agora um trapézio. Agora sim, para esse trapézio eu vou criar um rastreador que me identifica o quê? Exatamente aonde a borda esquerda e a borda direita cruzam o que a gente chama de linha base do pixel, tá? Que é a linha inferior para uma carreira de pixel. Então vocês estão vendo aqui, os quadrados são os pixels, e eu me ocupo das linhas inferiores. As linhas inferiores são sempre o começo de uma carreira de pixel que eu vou gerar. Tá? Então eu só gero para cima de uma linha inferior. Vocês estão vendo, por exemplo, o trapézio, tá? Ela vai ser truncada fora. Essa pontinha rosa aqui não vai ser rasterizada. Por outro lado, aqui em cima, tá? A gente vê que termina abaixo da linha de cima, mas na verdade eu vou rasterizar essa linha toda aqui em cima. Então, na prática, todos os objetos que eu rasterizo, eles escorregam uma fração de pixel para cima. Uma fração de pixel, se eu tiver um monitor 4K, ninguém vai perceber. Se eu tenho lá um daqueles pequenininhos e levar na mão com uma resolução de, sei lá, 320 por 240, a gente pode até perceber, mas dificilmente num joguinho daqueles você está preocupado com isso. Então, definidos esses pontos, tá, que são pontos arredondados de valor de y, tá, a gente vai para a próxima etapa, que é uma etapa onde eu determino um passo em x e um passo em y, tá, para eu poder seguir todos os pontos. Não se preocupem em entender essa matemática do jeito que ela está aqui agora. Depois vocês podem... Calma. A ideia é dar uma explicação intuitiva para vocês aqui. Tá? Então, a gente vai entender isso melhor aqui. O que eu faço aqui? Então, a gente tem aqui em cima, nesse desenho, a gente tem a primeira linha de varredura. Tá? E vocês estão vendo ali, né, duas representações para o meu y. Tá? Y como y2, que é o fim, tá, da minha reta, essa reta na diagonal. Tá? E aqui eu tenho y, vocês não viram ainda, aonde eu tenho o colchete só fechado baixo, tá? Arredondado para o próximo valor inteiro. Então, esse y aqui no final dessa reta, ele vai ter um valor real qualquer, que foi o resultado de eu fazer a minha projeção sobre o plano de projeção. E o que eu quero, na verdade, é uma coordenada inteira que, para mim, eu visualizo como sendo a base dessa linha de pixel aqui. Né? A gente está vendo 3 linhas só aqui, nesse retângulo. Tá? Então, a base aqui
ela é um valor inteiro de y. E é esse meu y2 em colchetes fechados embaixo e abertos para cima. E esse é o ponto que eu inicio. Né? Então, a minha primeira linha de varredura é essa linha de cima do desenho. Tá? Agora eu estou olhando para um trapézio específico. Então, a gente está vendo um desenho incompleto. Eu começo com este valor. Tá? E isso aqui eu vou usar também para x. E eu vou usar para calcular um z. O z é importante para mim, tá? Porque eu vou precisar dele depois para calcular a oclusão. Eu não me preocupo de discretizar. Tá? O x, no momento que a gente tem esse xd aqui, ele também é um número real, não é discreto. Ele só vai me servir para dar um passo para avançar. Depois, quando eu gerar valores de pixel, eu vou pegar um outro valor de x, que vai ser o x discretizado. Tá? No momento, não. A única coisa que eu discretizei aqui foi o y. Tá? E eu guardei só essa diferença aqui entre o y e o y discretizado. Muito bem. Eu vou avançar. Novamente, vocês não precisam se preocupar com isso. Vamos olhar, tá, como é que fica isso dentro do nosso desenho. Essa parte da explicação aqui é se você vai querer implementar depois, você vai precisar desses detalhes. Para a gente entender aqui agora, a gente não precisa. Então vamos olhar isso aqui porque é bem ilustrativo. Tá? Aqui eu estou mostrando de baixo para cima e não de cima para baixo. Tá? Então eu vou começar com o meu y1, x1, que estão aqui embaixo. Tá? E qual é a primeira linha base que corresponde, que intercepta essa linha? Vai ser aqui. Tá? Então, esse aqui é o meu x inicial, esse vai ser o discreto inicial. Tá? E eu uso esse valor de y aqui para eu poder calcular esse valor de x que eu calculei aqui para poder calcular o meu incremento. Tá? Ou seja, o quanto que eu ando cada um. Né? Eu calculei isso por semelhança de triângulos antes. E vocês podem ver que eu criei uma escadinha aqui, que são os meus incrementos de valor de x, y e z também. Z está sendo representado aqui, mas z eu calculo do mesmo jeito. Cada valor de y em cima de um pontinho desses é um valor inteiro. Os valores de x e de z são valores reais ainda. X está em termos de coordenadas normalizadas. O z também vai estar. Tá? Então, a hora que eu for gerar o primeiro pixel de uma linha, de uma carreira de pixel, o próximo passo depois vai ser eu gerar essas carreiras de pixel, depois que eu determinei esses pontos. Tá? Então, o primeiro x que eu vou gerar vai estar aqui. Tá? O segundo pixel vai estar aqui. Na linha de cima, o pixel vai estar aqui, e não ali à direita. Por quê? Porque o ponto inicial ficou nesta coluna, ele não pulou para a próxima. Não? A inclinação dessa reta aqui é muito elevada, então às vezes avança uma coluna, às vezes não. Então, aquelas formulazinhas de semelhança de triângulos lá, ou regras de 3, se você quiser, é a mesma coisa, elas me preveem quais são os valores que eu vou ter de x e quais são os valores que eu vou ter de z em cada um desses pontos, e a partir daí eu sei onde é que cai o meu pixel inicial. Beleza. Então, eu tendo isso para os dois lados do meu trapézio, tá? Aqui a gente está olhando um lado do trapézio, observe que esse desenho vem para cá, e em algum lugar lá atrás vai esse trapézio. Tá? Eu posso, então, ir adiante. Para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou inicialmente criar uma estrutura de dados. Tá? A hora que eu tiver determinado quais são esses meus passos, eu posso criar uma estrutura de dados aonde eu tenho o quê? O ponto inicial, os incrementos em x e em z, que são reais. Não? O incremento em y é sempre 1. Não? E y mínimo vai ser o meu limite inferior do trapézio. Isso simplesmente é um flag para mim saber quando é que eu paro de gerar uma borda. Então, com essa estrutura de uma borda de um lado, eu gero uma borda do outro lado, e agora eu só tenho que encher de pixel lá no meio. Não? E essa parte é fácil, porque aí eu vou ter o quê?
Vamos pegar um desenhozinho aqui que é mais fácil. Tá? A hora que eu peguei, vamos supor isso aqui é o meu objeto, o meu polígono, cada linha dessas é um dos meus trapézios. Tá? A hora que eu gerei ponto inicial e toda a carreira de pixel até aqui, e a mesma coisa, gerei toda a carreira de pixel até aqui, tá? Eu posso agora gerar os valores para cada uma das linhas de varredura que eu tenho aqui pelo meio. Não importa se isso está assim, por exemplo. Então aqui eu vou ter um determinado valor de z, aqui eu vou ter um valor de z bem diferente, mas isso aqui é linear. Eu faço com semelhança de triângulos e eu já determinei o meu passo de incremento. Tá? Eu só preciso pegar agora e gerar nesse passo de incremento um pixel, outro pixel, até eu chegar do outro lado. É isso que eu faço. Então, o que acontece aqui? A gente termina, tá, com uma coleção de pixels para cada linha em Y. Tá? E aí a gente termina com esse trapézio contendo simplesmente uma coleção de linhas de varredura com pixels. Eu posso juntar. Eu vou ter um trapézio formado por pixels, aí eu posso juntar todos os trapézios e eu vou ter um polígono no fim de contas. Então, aqui a gente vê o jeito, então, de fazer isso. Tá? Naquele nosso passo anterior, a gente determinou a linha de pixel que passa subindo por lá e a linha de pixel que passa subindo por aqui. Agora eu só tenho que gerar os pixels no meio. Cada pixel tem uma coordenada. Essa coordenada está onde? Está no canto inferior esquerdo do pixel. Né? E ela tem um valor inteiro para y. Ela vai ter um valor real ainda para x. Agora para x, perdão, para x não mais. Para x eu tenho um valor inteiro também. E ela vai ter um valor real para z, que é a real profundidade desse pixel. Que o campo de visão. Tá? Então, a hora que eu gero a carreira de pixel, eu pego o valor aqui, dessa subida aqui, por exemplo, da carreira de pixel que sobe aqui, pego o valor do início da minha linha aqui, tá? Discretizo o valor agora para um x também arredondado para baixo, então eu vou para a esquerda. Tá? E a partir daí eu vou com o passo 1 também em cima do x, até chegar do outro lado aqui e termino com o pixel do outro lado. Então, que ficou a animação de besteira, então eu tenho aqui também essa mesma representação x em colchetes abertos para cima e fechados para baixo. Tá? E eu gero os pixels no meio disso. E é isso. Isso vai me gerar os meus conjuntos de pixels. Posso depois abandonar as carreiras para cima de cada lado, e eu tenho só as minhas linhas de rasterização, e essas linhas de rasterização agora eu junto todas, de todos os trapézios de um determinado polígono, e eu tenho o polígono rasterizado. Tá? É isso. Então, o importante aqui é a questão do z. O z eu mantenho para o z aqui, que é o incremento h, tá? E esse z eu mantenho. Por quê? Porque eu vou precisar disso para depois fazer comparações de profundidade. Então, né, nesse nosso algoritmo, a gente viu que, no início, a gente discretizou o y, aí a gente usou o y discretizado para só gerar as linhas de borda do trapézio. Aí a gente pegou essas linhas de borda par a par e gerou, discretizou o x inicial e o final, e aí gerou a linha de pixel que tem pelo meio, associando cada pixel a um valor de z, isso é uma coisa importante. Tá? O resto é fácil de calcular, o valor de z também é fácil. Mas a gente já direto associa o pixel ao valor de z, porque nós vamos precisar disso lá no nosso algoritmo do Z-Buffer. Tá? E isso eu faço através de um incremento que é dado por essa fórmula. Tá? Aqui a gente vê um pixel bastante ampliado. Tá? E esse pixel tem o quê? O canto esquerdo dele aqui vai ter um valor discreto de x, discretizado, né? Porque onde eu, na verdade, eu estava cruzando era aqui. Né?
o valor de y, que já é discretizado no passo anterior, e o valor de z', que eu vou calcular em função, tá, também dessa diferença. Vocês têm que lembrar o seguinte, aqui nesse ponto onde passa a minha linha, é que eu vou ter o valor real de z. Mas não é esse que eu quero. Tá? Eu quero, de fato, depois, para eu poder fazer o cálculo de oclusão, eu vou fazer oclusão de pixels. Tá? Então eu vou dar uma profundidade para o pixel e eu vou usar a minha regra de semelhança de triângulos também para achar aqui o valor de z no canto. A única diferença é que esse valor de z, ele não é discretizado, ele é um número real, diferentemente de x e de y, tá? Que nessa altura do campeonato são os dois números inteiros. Muito bem. Tá? Então, o algoritmo fica como? Tá? Então, para cada polígono, eu vou, para cada trapézio, eu vou aplicar a fórmula 10.1, primeiro para calcular o ponto inicial, tá? Aplicar 10.2 para calcular os incrementos, e aí para cada par de pontos extremos das bordas esquerda e direita desse trapézio, eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar a fórmula 10.3 e 10.4 para calcular o valor de z do primeiro pixel da linha, tá? E o incremento de z entre os pontos. E aí eu vou preencher a linha com pixel. Tá? Enfim, e aí eu vou incrementar a linha, depois eu vou incrementar o trapézio, e depois eu vou incrementar o polígono, e aí eu acabei de transformar a cena inteira, ou pelo menos tudo que restou após o clipping da minha cena, né? Eu transformei tudo em coleções de pixels. Eu posso guardar cada polígono como uma coleção de pixels. Eu não preciso mais guardar os trapézios, porque eu parto da premissa de que o polígono é planar sempre. Então, a hora que eu juntei um polígono num conjunto de pixels, é isso aí, está resolvido. Um objeto do meu mundo pode ser vários polígonos. Aí tudo bem. Mas a ideia é a gente representar isso dessa maneira. Então eu posso unir todas as minhas linhas fazendo o trapézio ser uma coleção de pixels, e depois eu posso unir todos os meus trapézios fazendo o polígono ser uma coleção de pixels. Eu não preciso guardar os trapézios nem as linhas para isso. Tá? Então, aqui a gente fez a... Então, tá? Basicamente, o que acontece no fim de contas? Tá? X e Y, com isso, foram transformados em coordenadas de viewport, mas Z permanece nas coordenadas da window, ou seja, sistema de coordenadas normalizado. Né? A hora que eu gero o meu Y arredondado para baixo, e depois a hora que eu gero o meu X arredondado para baixo, eu, na verdade, estou convertendo tanto o X quanto o Y para coordenadas de viewport. Muito bem. Então, parece difícil. Não é. Esse algoritmo é bastante simples. Tá? Você consegue implementá-lo se você quiser. Tá? O que a gente sugere? Guarde isso num canto da cabeça e espere para assistir às próximas 2 videoaulas, onde você vai entender o processo completo. Tá? E aí você pode, se você realmente vai decidir por implementar essa visualização com pixel shading dentro do seu sistema gráfico interativo, você vai ter uma visão geral de como é que você vai fazer essa implementação. Bom, e é isso. Terminamos essa videoaula. Como sempre, essas videoaulas são distribuídas em Creative Commons. Você pode usar a videoaula para o que você quiser, desde que você não ganhe dinheiro com isso nem venda. E essa foi uma aula da disciplina de computação gráfica do curso de Ciência e Computação da Universidade Federal de Santa Catarina. Divirta-se. Tchau!